Ok, então vamos dar início. Karina, compartilha a tua primeiro slide para eu ler o título aí, por favor. Só um momento, peraí. Vou deixar aqui logo no ponto. Eu tenho que terminar de arrumar a ata do Diego aqui para mandar para pegar a assinatura. É uma correria, né? Veja se estão aparecendo alguma coisa. Ok. Então, está aparecendo. Então, a Karina dos Reis Silva vai apresentar o TCC dela, né? Contribuições à residência pedagógica, formação de professores em tempos de Covid-19, um relato de experiência. A partir de agora, a palavra é sua. Boa sorte, muito boa apresentação. Obrigada. Dá início. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Karina dos Reis Silva, como o professor já mencionou. E tenho como tema do meu trabalho contribuições da residência pedagógica à formação de professores em tempos de Covid-19, um relato de experiência. E o meu orientador é o professor Dr. Felipe. Bom, primeiramente, o que vem a ser o Programa Residência Pedagógica, né? O Programa Residência Pedagógica, ele é um programa federal criado pelo Ministério da Educação, o MEC, e desenvolvido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. E ele tem como objetivo estar contribuindo na formação de alunos dos cursos de licenciatura. Né? Então, o Programa Residência Pedagógica, ele estimula essa relação da educação superior com a educação básica de ensino, uma vez que ela vai estar fazendo essa imersão, né, desses licenciados no ambiente escolar, ainda no período da graduação. E sobre a formação de professores, né? Muita gente às vezes pensa que o papel do professor é simplesmente ele ter o conhecimento e passar aquele conhecimento para as pessoas, né? Transferir esse conhecimento para os seus alunos. Porém, o papel do professor vai muito além disso. O professor, para exercer a sua docência, né, para o pleno exercício da docência, ele precisa constituir diversos saberes, né? E nesses saberes vai fazer com que ele desenvolva uma prática reflexiva, né? Se tornar um professor reflexivo, no qual ele vai estar preparado para poder lidar com diversas situações e dificuldades encontradas no cotidiano escolar, né? Compreender como é que ocorre a heterogeneidade dos alunos, enfim. E aí o professor também, ele precisa sempre estar se autoavaliando, avaliando o seu desempenho, tanto nessa prática docente, como o seu desempenho também nas aulas com os alunos. Então, essa formação de professores, ela é uma formação constante, né? O professor ele tem que estar sempre aprimorando as suas técnicas pedagógicas. E aí, o programa Residência Pedagógica contribui nessa formação de professores, né? Uma vez que ela vai estar dando essa experiência com a sala de aula para esses licenciandos, né? E vai estar aperfeiçoando o quesito teórico-prática, né? Porque os alunos de licenciatura não conseguem, digamos assim, de certa forma, desenvolver a docência somente com aquilo que eles estão vendo na teoria, né? Eles precisam realmente praticar. Né? Então, o programa Residência Pedagógica, ele proporciona esse amplo conhecimento do ambiente escolar. E o curso de Ciências Biológicas, ele está inserido nesse programa do governo federal, no qual a gente participou do edital da CAPES 2020, onde o programa ele teve que ocorrer num período de pandemia, né, ocasionado pelo vírus da Covid-19, que tanto o Brasil como o restante do mundo teve que passar por diversas mudanças, né, pessoas tiveram que se isolar, adotar medidas de higiene. Então, houve diversas mudanças na sociedade e a educação também também sofreu mudanças. Né? A educação ela passou por transições, onde o ensino presencial ele teve que se transformar no ensino virtual, né? Chamado ensino remoto. E aí todo o corpo docente, como os alunos, né, a comunidade escolar inteira, ela teve que se adequar a essa nova realidade, né? Trazendo novos métodos, né, tecnológicos para estar podendo produzir esse ensino remoto, né? E aí, junto disso, teve a introdução de tecnologias, né? Essas tecnologias para poder estar
vinculando esse canal de comunicação, né, fazendo com que haja essa interação do aluno com o professor, que é essas TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, porque através dela vai ocorrer essa comunicação e a interação do aluno com o professor. E aí, tendo em vista essa minha experiência durante o programa Residência Pedagógica, né, da UESP, o objetivo desse trabalho é relatar a minha experiência durante o programa, evidenciando as suas contribuições na minha formação docente. E os objetivos específicos é descrever as práticas pedagógicas desenvolvidas, apontar as metodologias que a gente conseguiu aplicar e discutir as problemáticas vivenciadas nesse contexto de pandemia durante o programa. E a pesquisa, né, a minha pesquisa é uma pesquisa descritiva, qualitativa, no qual eu busco descrever os fatos sem estar me preocupando com técnicas estatísticas, e sim estar interpretando esses dados. E aí, para essa pesquisa, eu tive que fazer estudos bibliográficos, que são os estudos para ter embasamento científico, e estudos documentais, né, que são estudos que ainda não passaram por nenhuma análise científica, né, não foram analisados ainda de forma científica. E dentro desses documentos a gente pode citar relatos, relatórios, diários, e um deles que eu usei para a base, para poder construir esse meu relato, foi o uso do diário de aulas, no qual nós residentes, né, anotava todo o que acontecia no decorrer do programa, as observações, as aulas. Então, o uso do diário de aulas serviu para a base da construção desse relato. E o programa, né, o projeto, ele substituiu o estágio supervisionado 2 do nosso curso de ciências, e ele foi dividido em 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. Em cada um desses módulos também tivemos que passar por etapas de formação, né, de preparação docente, etapas de observações, etapa da regência, de conteúdos programáticos, enfim. E aí o módulo 1, ele ficou responsável para ministrar aulas nas séries do 8º ano do ensino fundamental, e o módulo 2 no 9º ano do ensino fundamental e a 7ª etapa da modalidade EJA. E as aulas foram destinadas às disciplinas de ciências e de biologia. A Escola Campo foi a unidade escolar Padre Raimundo José Vieira, que é situada aqui em Parnaíba, Piauí. E as aulas, todas elas ocorreram de forma remotas, né, devido à pandemia. No caso, foi escolhido o aplicativo WhatsApp para poder estar ministrando essas aulas, porque era o aplicativo no qual tanto os professores, né, das escolas como os alunos já tinham familiaridade. E também por ele ser um aplicativo leve, né, não pesa tanto no quesito de acesso à internet. Então, esses alunos já estão familiarizados com esse aplicativo e foi através dele que teve essas aulas remotas. E aí a gente dividiu, né, o relato em 3 etapas, que foi a primeira etapa, preparação à docência, a segunda etapa, conteúdos programáticos, e a terceira etapa, observações e a regência. Nessa primeira etapa, ela serviu realmente para nos formar, né, nos orientar e nos preparar para o momento da regência. Então, teve nela diversas reuniões, palestras e mesas redondas voltadas para temas como formação de professores, metodologias inovadoras, e também cursos que nós fizemos de metodologias ativas para poder estar usando no ensino de ciências e biologia. Essa segunda etapa dos conteúdos programáticos, ela serviu para a gente nós nos organizarmos, né, quanto aos conteúdos que a gente ia dar, né, e as metodologias que nós iríamos desenvolver nessas aulas. E a terceira etapa, responsável por a gente observar, né, as metodologias, as interações e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras no momento das aulas, para depois a gente estar praticando a docência e aplicando essas metodologias. Bom, sobre a primeira etapa, né, teve diversos cursos, palestras, e um dos cursos que a gente fez foi esse de metodologias ativas e abordagens investigativas no ensino de biologia, e outro curso foi o uso de TEDx no ensino remoto, ressignificando a docência, no qual, nesses cursos, nós conseguimos aprender, né, diversas metodologias que a gente poderia estar aplicando no ensino virtual, né, no ensino remoto, nas aulas de ciências. Tivemos também mesas redondas voltadas para os temas ensino investigativo e sala de aula virtual. E aí, essa etapa, ela se mostrou essencial, né, no nosso processo de construção do conhecimento, uma vez que a gente precisa sempre estar aprimorando esse conhecimento pedagógico para a gente depois estar aplicando ele na sala de aula.
Bom, e a segunda etapa, né, dos conteúdos programáticos serviu justamente para a gente ver os temas, desenvolver esses temas, aplicar as metodologias, né? E aí esses temas sempre eles eram passados para nós residentes através do plano mensal da disciplina que as professoras preceptoras das turmas passavam para a gente, né? Então, o 8º ano eu ministrei 10 aulas e nessas 10 aulas eu abordei temas sobre a biodiversidade, adaptações dos seres vivos e produção e uso de energia elétrica. No 9º ano eu ministrei 8 aulas com temas voltados para a distribuição eletrônica dos elementos químicos e tabela periódica. E na 7ª etapa eu ministrei 6 aulas com os temas voltados para teias e cadeias alimentares, pirâmides ecológicas e relações ecológicas. Todos esses temas, eles foram abordados de formas, digamos assim, simples, didáticas, né, para que esses alunos pudessem estar acompanhando. E tanto o 9º ano como o 8º ano, os temas, eles foram feitos de acordo com o livro, né, da escola que eles tinham. Porém, a 7ª etapa, ela não tinha um livro específico, e aí a gente tinha que estar procurando outros meios, né, para estar desenvolvendo esses temas, né, através da internet, ou livros que a gente tinha em casa. E aí, cada uma dessas turmas, ela tinha uma média de 30 a 35 alunos. Bom, e aí, como é que a gente fazia para desenvolver essas aulas, né? Primeiramente, a gente fazia uma discussão entre nós, residentes, com os professores preceptores das turmas, no qual eles iam estar dando dicas, né, nos mostrando o caminho, qual a melhor forma que a gente poderia estar fazendo, nos orientando como a gente poderia estar desenvolvendo aquela aula, né, dando dicas, realmente. Para depois disso, a gente produzia um plano de aula, no qual nesse plano de aula ia conter os objetivos, né, as metodologias que a gente iria aplicar e a forma que a gente ia estar depois avaliando esses alunos. Depois, esse plano de aula voltava para as professoras, para elas darem uma conferida e meio que dizer ok, né, para a gente realmente depois partir para a prática docente e desenvolver a aula. E aí, como é que eram essas metodologias, né, das aulas? Como é que eu fazia? Nas aulas eu procurava colocar áudios, imagens e textos explicativos, né, no grupo do WhatsApp de cada turma. Fiz também vídeos autorais, no qual eu produzi vídeos através de uma plataforma que grava a tela do computador, né, através do programa chamado Ocam. E aí eu procurava fazer vídeos curtos, né, de no máximo 5 minutos e que fosse de fácil compreensão para esses alunos. Eu usei também plataformas digitais online, como o YouTube, também para estar procurando outros vídeos, algumas curiosidades. Usei outra plataforma que é a Mentimeter, que é um site online tipo de questionário, que a gente pode estar fazendo algumas perguntas para esses alunos. E o WordWall, que é um site de jogos, né, de jogos online, de diversos temas voltados para a educação, que a gente pode também estar usando nessas aulas. E aí, no final de cada aula, eu procurava passar atividades, né, como mapas mentais, cruzadinhas, questionários e resumos para esses alunos poderem estar fixando o conteúdo depois. Aqui um exemplo de uma aula que eu apliquei, né, de como que eu fazia esses textos, esses áudios e os vídeos. Eu simplesmente não colocava só o texto, né, não só jogava só o texto, eu procurava sempre dar uma incrementadazinha, né, colocava ele em negrito, colocava uma imagenzinha para chamar um pouco mais a atenção do aluno. Nos vídeos eu procurava sempre vídeo curto, colocar sempre vídeo curto, ou do YouTube, ou os que eu mesma produzia. E debaixo de cada vídeo eu sempre reforçava com mais textos e áudios explicando o que o vídeo estava falando. Uma imagem aqui também de uma das atividades que eu passei, que eu produzi essa cruzadinha para eles, né? E aí, de acordo com o que eles iam vendo a quantidade de letras, né? E as perguntas, eles iam colocando as respostas na cruzada. E aqui foi o retorno, né, dessa atividade, no qual eles responderam e me enviaram por foto através do WhatsApp. Bom, sobre a segunda etapa, a terceira etapa, né, que foram as observações à regência. Primeiramente, sobre as observações. Elas serviram realmente para a gente poder observar a metodologia que essas professoras usavam e se atentar, né, para a gente meio que estar preparado no momento da nossa regência, saber como lidar com esses alunos, como é que ocorriam essas aulas. Observar também os estilos de avaliações que elas faziam, e aí ver como é que se dava o desenvolver da aula, né? E nessas aulas eu pude observar que a interação desses alunos na hora era mínima, não era uma interação significativa. Muitos respondiam só sim ou não tinha aquela interação produtiva, né, na aula. E isso me gerou uma grande expectativa antes da regência, porque eu ficava me perguntando, meu Deus,
quando eu for lecionar, quando for a minha vez, será se eles também vão ficar dessa forma, não vão responder muito? E aí isso me intrigou, né? E aí eu percebi que essa relação aluno-professor e esse processo de ensino-aprendizagem no ensino virtual, no ensino remoto, eles ainda estão em processo de adaptação. Por mais que essas professoras usassem internet, YouTube, mas ainda elas não estavam com essa relação íntima, né, nesse aluno, para que ela pudesse realmente produzir o conhecimento e o aprendizado nele de forma efetiva, né? Bom, e o período da regência, eu consegui, né, realmente colocar a docência em prática, né, praticar, lecionar, e eu consegui aplicar uma didática diferenciada com esses alunos. E aí, dentro das metodologias que a gente aprendeu e que eu consegui desenvolver, duas chamaram mais a atenção deles. Uma delas foi essa Mentimeter, que foi aplicada com as turmas do 8º ano, e outra foi o jogo da forca, que foi o jogo online, naquela plataforma Wordwall, e o método investigativo, que foram aplicados com os alunos da 7ª etapa. Aqui é um resultado, né, do que o Mentimeter dá sobre o questionário, né? Ele faz um questionário primeiro com os alunos, faz perguntas sobre um determinado tema. E no final ele mostra um gráfico com as respostas e a quantidade de alunos que acertaram ou erraram. E isso meio que nos dá uma base para entender qual a dificuldade daquele aluno, onde a gente precisa estar observando para estar ministrando aquele conteúdo, né, com a melhor forma, para que eles possam, de fato, aprender alguma coisa. Outro exemplo aqui foi o do jogo da forca, que foi através desse site, que realmente era um joguinho da forca, sobre o tema relações ecológicas, no qual os alunos tinham que tentar adivinhar a palavra, né, de acordo com as letras, e com o texto que eles davam lá no momento. Eram 5 perguntas e eles tinham 5 minutos para responder um minuto para responder cada pergunta. E aqui foi no momento do método investigativo que eu apliquei com esses alunos da 7ª etapa antes desse jogo. E aí, esse método investigativo, ele realmente serve para tornar o aluno como um investigador, né? Ele vai tentar dar explicações e mostrar evidências, né, através do tema e das perguntas que eu estou fazendo. Então, eu obtive algumas respostas bem interessantes com o uso desse método. Muitos deles participaram. E aqui é a interação, né, que ocorreu no momento da aula, tanto no momento do jogo como depois do jogo, que eu percebi que chamou bastante a atenção deles, né? Eles estavam ansiosos, eles ficavam, professora, e aí deu certo, que não sei o quê. Então, foi algo que realmente chamou a atenção deles, né? Eles se sentiram motivados para estar interagindo no momento da aula e participar do joguinho. Tanto é que no finalzinho aqui, até uma aluna falou, adorei esse jogo, muito fácil. Então, tive um retorno bem interessante com esse jogo. Então, esse período da regência, né, essa experiência na regência, eu observei que um dos principais desafios na regência e nas aulas virtual é manter esse aluno sempre motivado, né, a ter interesse de participar da aula, de participar no momento das explicações, das atividades. Então, é um desafio muito grande estar toda hora motivando esse aluno a participar. Então, eu vi que é preciso criar diferentes formas e possibilidades para que esse aluno seja capaz de construir o seu próprio aprendizado. Então, a gente, como professor, a gente tem que acompanhar essas mudanças que ocorrem, né? E entender, né, que cada turma, ela tem o seu modo de aprender. Então, a gente tem que estar acompanhando essas mudanças e trazendo, né, recursos inovadores para estar produzindo esse aprendizado no aluno. Então, essa formação de professores, eu vi que ela se dá, né, a nossa formação docente, com a prática vivenciada no cotidiano da sala de aula. E que essas habilidades, elas vão sendo adquiridas e aperfeiçoadas no decorrer dessa experiência, né, nessa experiência dentro da sala de aula. Então, essa minha participação e essa minha experiência no programa Residência Pedagógica, eu pude, sim, obter uma experiência com a sala de aula, né, por mais que de forma virtual, mas eu consegui compreender como é que funciona uma sala de aula, como é que funciona o contexto escolar, né, e um dos pontos positivos que eu vi nesse ensino remoto, né, ocasionado pela pandemia, é que essa facilidade de acesso que os alunos têm a acessarem esses materiais de estudo é muito grande. Se for comparar com a sala de aula presencial, algumas vezes, né, muitas das vezes,
o professor fica mais no quadro, no slide, e acaba que esse aluno não tem tanto uma diversidade de materiais de estudo. E esse ensino remoto, ele possibilitou isso, né? Eu posso mandar PDFs, resumos, sites, vídeos, sites com curiosidades, tudo isso ao mesmo tempo ali para o aluno poder estar tendo esse acesso. Então, eu vi essa facilidade. E as metodologias que eu desenvolvi, de certa forma, elas foram bem proveitosas, né, tendo em vista que elas foram mais didáticas para esses alunos estarem participando das aulas, né, e se sentindo mais motivados, e dessa forma, elas contribuíram para estar melhorando o ensino de ciências e de biologia nessas turmas. Então, essa experiência, né, através do programa Residência Pedagógica, foi possível traçar em mim reflexões sobre essa realidade escolar e compreender de fato como é que ocorre, como é que acontece essa relação do aluno com o professor, né? E que ela, com certeza, contribuiu para a minha formação docente e me fez entender que essa formação de professores, ela é um processo constante. O professor sempre está em processo de formação, né? E que com todo a minha trajetória, tanto nas observações como na regência, principalmente, eu consegui construir em mim uma identidade profissional que nem eu sabia que existia. Então, as minhas técnicas, né, que eu fui aprimorando, fui desenvolvendo, fui aprendendo, me deu uma identidade profissional como professora, no qual, quando eu for exercer a minha docência, eu vou me sentir mais capacitada e mais confiante na hora de lecionar. Então, o programa Residência Pedagógica contribuiu de forma significativa para a minha formação docente, né, para me tornar uma futura professora. E é isso, as minhas referências, e agradeço a atenção de todos. Pronto. O Felipe deu uma caída, mas já volta. Obrigado, Karina. Agora vamos às considerações da banca. Novamente agradeço aí a presença, professora Samara, professor Alessandro. E a gente geralmente pede para falar primeiro o membro, caso membro, de fora do curso, né? Então, professora coordenadora do curso de Pedagogia, professora doutora Samara, por favor, a palavra é sua. Vamos às considerações. Eita, Felipe. Então, gente, boa noite. Agradecer inicialmente o convite do professor Felipe, da Karina. Agradecer também a oportunidade de estar aqui compartilhando a defesa do TCC com a professora Alessandra, os demais professores do curso de Biologia, os graduandos e graduandas do curso. Foi bem apertado, né, nossa avaliação do trabalho, mas é uma temática bastante pertinente, né? Tenho trabalhado assim numa prática, né, de olhar o trabalho como um todo e pontuando alguns comentários, olhando um pouco o arquivo, né, enviado. Estou com o arquivo aqui, depois eu posso enviar para a Karina, mas eu preparei, Karina, um parecer, assim, também já pontuando algumas contribuições, né, para melhorar o seu trabalho, né, já que o trabalho, ele é um trabalho que, no nosso campus, ele fica público, né, em nossa biblioteca, né. Eu gostaria de destacar as questões centrais do trabalho, né. Então, o TCC da Karina, né, resulta desse percurso, né, formativo na educação brasileira, vivenciado no Residência Pedagógica, que é uma iniciativa, né, bem recente,
no processo de formação inicial, né, dos licenciandos e licenciandas em diversas áreas da educação no Brasil, né. Na nossa universidade, né, na Universidade Estadual do Piauí, nós temos esse programa. Karina, ela se propôs, né, a estudar esse tema, né, sobre a orientação do professor Dr. Felipe Augusto, né, e apresenta hoje o resultado desse estudo, né. Então, assim, Karina, esse estudo, né, ele traz, assim, essa inquietação sua, né, compartilhada conosco nessa banca, em que você teve a oportunidade, né, de, em alguns semestres, né, viver essa experiência na escola, mas também de se debruçar, né, como uma pesquisadora inicial sobre esse tema, né, olhando, sobretudo, né, como esse programa, né, ele pode contribuir para a formação de novos professores, professoras, né. É importante destacar, né, assim, diferentemente de outras pesquisas, que nós temos tido pesquisas sobre o residência, sobre outros temas, né, que é o que a gente costuma chamar na educação, que o pesquisador, ele vai como se fosse de binóculo, né, olhar aquele fenômeno, né. É diferente quando o pesquisador, ele viveu essa experiência, porque ele fala com maior propriedade, ele compreende os problemas. Muitas vezes ele está tão imerso aos problemas que foge um pouco, né, assim, até um pouco essa separação, né, de ver um pouco mais a dimensão teórica, né, quais são os autores que poderiam, né, nos ajudar a apontar algumas críticas necessárias a determinados objetos ou fenômenos, né. Então, assim, destacando, né, o seu trabalho, uma pesquisa, né, olhando um pouco a produção, né, a metodologia do trabalho a partir desse estudo descritivo, né, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, né, quero lhe parabenizar, você, seu orientador, pelo trabalho aqui apresentado, a relevância desse estudo, né, para a cidade de Parnaíba, para o curso de biologia, destacar também, né, a confiança, né, em mim, na professora Lissandra, em fazer essa leitura para colaborar com o seu estudo, né, o relatório apresentado, né, ele apresenta um conhecimento inicial produzido, né, na tentativa aí de disseminar, né, algumas sementes já plantadas, né, sobre o residência de biologia na cidade de Parnaíba, né. Então, dizer que ele, como um requisito, né, de TCC, ele apresenta, né, os elementos constitutivos da norma técnica, né, a autora apresenta um texto, né, com a leitura inicial dentro desses requisitos, né, como uma pesquisa de texto descritivo, né, com essa temática atual do foco, né, principalmente no contexto da pandemia e a situação da prática pedagógica dos professores nesse contexto, na adaptação das novas tecnologias, né. É um estudo provocador, né, para nós professores, para nós que trabalhamos com a formação inicial, sobretudo, né. É um estudo também que nos coloca, né, nesse contexto da reflexão, de pensar sobre essas práticas, sobre as metodologias adotadas, sobre os desafios necessários para o exercício da docência nesse contexto, né, sobretudo na produção dos saberes pedagógicos, das experiências, das situações vivenciadas, né, pelos graduandos, pelos residentes, nesse contexto da pandemia. Vamos lá, né? Então, eu quero destacar, né, que no seu trabalho eu fui pontuando, né, algumas questões
que precisam, né, assim, de um novo olhar, né? Sabe que muitas vezes a pressa, a condição que nós tivemos e temos nesse contexto de produção, ela nos limita, né? Então, assim, eu gostei muito, né, da parte teórica, a estrutura do trabalho de vocês, não sei se é geral do curso, ela é um pouco diferente do meu curso, né? É uma estrutura que eu senti que ela é um pouco mais dialógica, por exemplo, traz as sessões, já vem discutindo, né, a teoria, não é assim como determinados trabalhos que apresentam um capítulo teórico, né, com aquela literatura, revisão da literatura. Eu percebi que ela está assim diluída, né, ao longo do trabalho, principalmente na parte inicial, né, até a metodológica, né? Você vai diluindo, né, articulando as ideias aos seus questionamentos sobre o residência, sobre a formação, sobre a construção desses saberes, né? Ressalto, né, no trabalho a necessidade, né, que precisa melhorar em alguns aspectos, né? Primeiro, porque você destacou até bem na sua apresentação, você trabalha com dados primários, né? Então, precisa explorar nas análises um pouco mais esse diálogo com aqueles autores que você vai pontuando, sobretudo, né, em duas dimensões, que é na dimensão do ensino de biologia, que eu senti falta nas análises, né? Você vai descrever lá o uso do jogo, dos aplicativos, do WhatsApp, dos vídeos do YouTube para ensinar determinados conteúdos. Sim, mas e a fundamentação dessa prática, né? Talvez apresentar um parágrafo introdutório ou uma conclusão, uma síntese, né? Destacando um pouco essa dimensão, né, sobre o ensino, né? O trabalho sobre prática, né, sobre o ensino. Não sei se voltado diretamente para o ensino da biologia ou para a dimensão do ensino e da aprendizagem, numa perspectiva mais geral, né, contemplando a área mesmo dos processos de ensino e aprendizagem, dialogar talvez com a educação de maneira mais geral. Eu posso até lhe indicar alguns autores nesse sentido, né, que você pode trabalhar. No resumo, né, pontualmente, os objetivos, né, no objetivo geral, assim, destacar, tem lá sobre a contribuição, a gente tem que olhar um pouco lá para elucidar o verbo, né, dar uma revisada um pouco melhor, né, no resumo que você apresenta no texto, né, sobretudo na parte do objetivo geral, porque eu percebi que o objetivo geral, ele tem uma alteração, né, do formato que está lá no resumo e como ele vai se apresentar lá nas conclusões, né, sobretudo porque falta um verbo ali antes do termo contribuições, né. Um problema aí, talvez, de formatação, pode ser por conta do envio do trabalho, lá no sumário, na paginação. A partir da página 14, né, eu vou sugerir, né, pontualmente no corpo do trabalho, essa necessidade, né, de pontuar questões teóricas sobre o ensino de biologia, sobre a prática pedagógica, sobre o próprio residência pedagógica, que você pode retomar da parte inicial que você apresenta na teoria, sobre a formação de professores, né, com base nos autores,
Parece que quando entra nos resultados, você vai se distanciando, né, da teoria. Então, até a parte metodológica tem um trabalho, e eu senti esse deslocamento, né? Talvez ajudaria, né, a partir da página 14, fazer uma chamada, né, da teoria, né? Há um problema aí, talvez, de revisão em relação aos conectivos, né? Eu fui pontuando lá dentro do texto, pode dar uma olhada em relação a isso, né? No tocante à seção dos resultados, que tem a ver com a teoria, né? Os resultados, eles estão muito descritivos, e alguns, assim, não é nem tanto descritivo, eles estão citados, por exemplo, foram produzidos vídeos. Qual é o conteúdo desses vídeos, né? Foram realizadas atividades com os alunos, tivemos bons resultados. Quais são os resultados? Qual era o conteúdo dessas atividades? Sobre que temas elas versavam? Acho que, assim, um pouco mais de detalhamento, né? Detalhar, descrever melhor, né? Em relação ao uso, né, das tabelas, das fontes, olhar um pouco essa questão da própria norma, não sei se o curso de biologia adota uma norma específica ou se utiliza a da ABNT, algumas me chamaram bastante atenção, eu sinalizei lá, né, essa preocupação mesmo, né, com os resultados no nível, né, de detalhamento sobre o tipo de conteúdo, qual a relação da descrição das atividades, dos recursos tecnológicos, das estratégias de aprendizagem utilizada com o conteúdo, né? Acho que precisa retomar e embasar, né? É aquilo que a gente utiliza, assim, poderíamos dizer, no senso comum, né? O trabalho, na parte dos resultados, ele tem que ter um chão, sabe? Que é na nossa área, eu acho que também na área, todas as áreas, né? Que é a teoria, onde é que você está pisando? Né? Não pode ser solto, né? Você tem autores bons e importantes na parte inicial do seu trabalho. Traz eles para dentro, né? Aprofunda dimensões que você citou lá no início do trabalho, né? Enfim, né, no geral, são algumas coisas que eu fui pontuando, eu vou mandar esse parecer para você. Também o arquivo completo, para finalizar e não me alongar demais, né, quero dizer que esse momento, né, é um momento mesmo de ter um novo olhar e a possibilidade de apontar uma reconstrução do seu trabalho, né, é um momento também de rever, revisitar o seu trabalho. O trabalho, ele atende, né, esse requisito da universidade, é um processo de elaboração, é um processo de amadurecimento, e essa banca, né, é um espaço, né, também de escuta, de acolhida, né. Eu gostei da iniciativa de estudar esse programa, de você se preocupar com a formação, né, inicial dos residentes, né, dos licenciandos em biologia, né, por meio desse programa. Obrigada, eu agradeço o convite, e são essas as minhas contribuições. Muito obrigado, professora Samara, pelas sugestões, comentários aí de grande valor. Serão certamente acolhidos aí. Muito obrigado. Passo a palavra à professora Alessandra. Boa Fique à noite. vontade.
Boa noite a todos, e todas. Se bem que eu sempre fico confusa com esse todos e todas. Para mim, todos incluem todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer, né, pelo convite do professor Felipe, da Karina, em participar desse momento da tua vida, Karina, e da tua vida acadêmica, né? E ter a oportunidade aí de poder ler o seu trabalho, que está muito bom. Fiz algumas anotações, que são sugestões, né? Nenhuma delas, em momento algum, desmerece o seu trabalho, né? São sugestões que você depois vai sentar com o Felipe e ver se cabe, se não cabe, se vocês aceitam ou se não aceitam, tá? E, enfim, espero que sejam pertinentes a vocês, tá bom? Eu vou apresentar e aí depois você me diz aí se está aparecendo. Apareceu? Sim, apareceu. Sim. Ok, então, colocar o professor no nome do campus. O campus é professor Alexandre Alves de Oliveira. Eu acho que, na verdade, vocês pegaram o modelo e foi todo mundo no embalo, né? Porque de quase todo mundo estava faltando o professor, inclusive de uma das minhas alunas, que eu vi depois. Vamos descendo. Tararam, tararam. Aqui acho que é só desconfiguração mesmo de passar para esse computador. Então, vamos lá. Aqui é o que eu comentei nas demais. Eu não sei se você assistiu, você já ouviu isso, está ouvindo pela terceira, quarta vez. Nós não temos uma norma no curso de Biologia, de TCC. Então, como não tem norma, a gente acaba usando a ABNT e pela ABNT não tem esse ponto, tá? Eu não consegui marcar, eu não sei como é que você... o que é que você usou aqui, mas ele não é um texto, né? É uma caixa, eu não consegui marcar. O que eu quero mostrar é esse pontinho, tá? Não tem esse ponto, um ponto. Então, eu escrevi aqui, tá? Pela ABNT não tem essa pontuação nos subtítulos aqui, tá bom? Aqui eu marquei programa e programa que você repete um depois do outro, então eu tirei aqui, então fica, um deles é o programa Residência Pedagógica, né? Aí eu tirei esse um programa e deixei, coloquei que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação. E que tem, faltou um ezinho aqui, tá? E aí, só uma coisa, que visam interligar a teoria com a prática desde a metade do curso até a sua formação. Então, na verdade, o programa Residência Pedagógica, ele é da segunda metade do curso, tá? Porque a primeira metade do curso é o PIBID, tá? Então, coloca aí a segunda metade do curso até a sua formação, tá bom? Aqui é só uma dúvida que você colocou, e você pôs de acordo com o Pimenta, 1999, página 30. Como você pôs a página, se você colocou tal qual o Pimenta escreveu, se foi uma citação tal qual ele colocou, estou te perguntando isso porque você pôs a página, então você tem que olhar as regras para citação direta e colocar como ela é uma citação com mais de 3 linhas, ela é aquela que você vai colocar, né, num espacinho menor, né, para baixo, num parágrafo à parte, com tamanho de letra diferente, tamanho 10, espaçamento. Então, tá nessas normas aqui que eu coloquei aqui do lado, tá bom? Isso se ela for tal qual eu estou te perguntando porque você colocou a página. E normalmente a gente cita assim quando é exatamente igual, tá? Não foi exatamente igual, não. Tentei fazer ela da forma indireta, né? Tá, então não precisa pôr a página aqui, tá bom? Certo.
E aqui você fala, né? Você exalta bastante o programa Residência Pedagógica, né? Fala que frente a isso viu-se a necessidade de vincular o PRP aos cursos de licenciatura com o intuito de estimular a relação das instituições do ensino superior com a educação básica, né? Possibilitando aos discentes a inserção no meio escolar, onde eles elaboram intervenções pedagógicas e habilidades, parará. Tudo isso é verdade. Mas você coloca isso, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como se ele fosse o único programa que faz isso. E, na verdade, ele é uma complementação. Então, cabe você colocar aqui, né, que ele é um complemento, ele complementa um outro programa, tá? Porque você coloca como se ele fosse a única oportunidade que os alunos têm de fazer essa inserção aqui. O que me incomoda é isso, né? Parece que é a única hora, que é o único programa que está inserindo o aluno da instituição superior com o ensino básico, com a educação básica, tá certo? Então, só pensar nessa fala. E aqui você fala, todo o trabalho ocorreu durante a pandemia da Covid-19, onde o Brasil, né? E aí, assim, tira essa parte de todo o trabalho, faz essa introdução sem falar, porque, na verdade, aqui você não vai falar nada do seu trabalho, você vai introduzir, falar, e você está falando aqui da pandemia, né? Então, você não precisa falar todo o trabalho, eu tiraria essa parte e deixa para falar depois do seu trabalho, tá? Aqui é necessária, é feminino. Aqui uma coisa que eu falei na defesa anterior, que já me foi explicado numa defesa, né, de TCC pela professora Cláudia, que quando a gente usa ensino, aprendizagem, eu vou repetir porque você não estava na defesa do Diego, né? Eu acho que você não estava lá. Ensino, aprendizagem, você dá a entender que o ensino leva a aprendizagem e vice-versa, e nem sempre isso acontece. Então, o ideal é que você utilize ensino e aprendizagem, tá? Porque você está caracterizando que nem sempre esse ensino vai levar à aprendizagem e vice-versa, tá? Então, não se utiliza esse hífen, tá? Não mais. Pelo menos isso foi me passado pela Cláudia. Eu achei essa explicação extremamente pertinente, né? E acho válida. Então, eu estou usando assim agora, desse jeitinho. Desculpa. E assim, eu entendo que a gente trabalhando com um relato de experiência, a primeira pessoa, ela vai ser muitas vezes necessário o uso, né? Mas eu ainda acho que esse uso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso, eu aquilo, ainda me incomoda um pouco e pesa muito para mim na leitura. E eu não sei se ela é totalmente necessária e nem totalmente aceita, né? A gente está assim, eu sou nova na área da educação, estou começando agora, a gente está na 4ª turma de TCC, sendo que dessa 4ª turma, esse ano foi a minha primeira defesa de TCC na educação, né? E agora é a primeira vez que eu estou lendo relatos de experiência, eu não orientei nenhum. Então, assim, me causa estranheza essa primeira pessoa que não é comum para mim. Então, talvez, já que ele é impossível de não se usar num relato de experiência, quando você puder, tentar escrever de uma outra forma. Nesse caso, por exemplo, tendo em vista a minha experiência, alguns questionamentos me inquietaram. Então, talvez assim, né? Nesse caso, você tentar chamar de uma outra forma, né? De forma que você... Agora não dá para montar um texto, mas tentar chamar de uma outra forma que você não utilize, né? Essa primeira pessoa, né?
com base na experiência do trabalho, né? Alguns questionamentos foram levantados, né, durante o projeto, né? Então, qual seria a melhor maneira de ministrar aula remota? Então, falar de uma forma que você não fique se colocando ali, né? Não sei. Essa é uma inquietação minha. Pode ser que ela não tenha base nenhuma. Depois a professora Samara pode dizer se eu estou totalmente equivocada. Aqui, quando você fala metodologia adotada para essa pesquisa e você descreve, isso para mim eu acho que seria interessante colocar na metodologia, tá? E aí você fala os seguintes objetivos específicos: descrever as práticas, ações pedagógicas realizadas durante o programa PRP. Assim, descrever as práticas e ações pedagógicas, eu não sei, mas em um ano, né, eu acho que você deve ter feito muitas atividades. Então, quando você fala de escrever as práticas, dá a impressão que você vai descrever todas elas, e não é isso, né? Então, mudar só essa formazinha de como você está colocando isso. Apontar as metodologias de ensino desenvolvidas no ensino remoto durante a residência pedagógica. E aí eu queria saber se você desenvolveu alguma metodologia no ensino remoto, né? Se você foi desenvolvida alguma metodologia de ensino, ou seria usada, né? Então, rever só esse termo desenvolvida, tá? Esse termo aqui, se ele é adequado para o que você está querendo falar. É só isso, tá? Entende-se a abordagem qualitativa às pesquisas. Então, entende-se por abordagem qualitativa, né? E aqui você começa com logo, né? Logo Malheiros, então evita isso e começa com Malheiros, 2011. Né? E aqui você cita o Gil aqui e o Gil aqui de novo, não precisa. Tá certo? Aqui é só ver. Você colocou aqui, por isso que eu fiquei confusa de para qual parte caberia essa citação. Eu acho que a hora que eu li eu não entendi no texto do que ele estava, qual parte que estava sendo essa citação aqui, mas depois você olha. Aqui, Piauí, 10 minutos, parece que quando eu falo o tempo passa mais rápido. Aqui palavras como Classroom, WhatsApp, online, Google, colocar no itálico. Aqui as palavras ciências e biologia sempre utilizar em maiúsculo. Também foi uma crítica que as minhas alunas receberam na defesa do TCC delas. Elas colocaram em minúsculo. Para dar início, foram feitas reuniões a fim de... Então, ao invés de colocar para dar início, talvez colocar as primeiras reuniões tiveram o objetivo de, né? Então, Google Meet, em cada reunião, o professor orientador explicou como funciona o projeto. Tá, você já falou isso, né? Então, já teve essa informação de que o professor ia dar a explicação de como funcionaria o projeto. É a segunda vez que você passa essa informação aqui, tá? Online. Vou colocar em itálico. Aqui eu não sei se foi erro de digitação ou se você quis fazer uma gracinha para ficar bonitinho. Aqui, esta etapa ficou responsável por. A etapa não fica responsável, então é só a forma de escrever, tá? E aí eu não entendi isso aqui, ó. Para dar início, a partir de um tema, era desenvolvido um plano de aula para 1:20. Horas, aula, dia. Achei muito confuso, não entendi. Fiquei
Fiquei confusa. Eu quis dizer, tipo, 1h20 de aula. 1h20. Tipo isso. Então, 1h, né? Então, 1h20, certo? Porque 1 para 20 não me diz que é 1h20, né? Porque a não ser, isso daqui pode me dizer que é 1h20 da tarde, entendeu? Mas quando você quer dizer 1h20, é isso aqui, tá? Aí você dá uma pensadinha nisso. Tá, depois eu entendi que a 7ª etapa é o 3º ano, né? Talvez seja legal você colocar, especificar já, porque depois eu vi, você explica que a 7ª etapa é o 3º ano, não é isso? Sim, sim, no caso, especificar aí também, né? É, porque você vai explicar isso só depois, não é? Sim. É. Aí você explicou os temas, aqui pois os alunos tinham mais dificuldades. Porque você pois tinham mais dificuldades, aí pôs os alunos, né? Para só reforçar. Aqui as figuras. Só a forma de escrever mesmo. Aqui é a mesma coisa, né? Cruzadinhas, caça-palavra e outras, né? Então, quais? Então, não põe outras, tá? Melhor não colocar. Aqui, onde os modelos das questões eram orientados pelas professoras preceptoras, as quais eram todas contextualizadas. Aqui dá a entender que quem era contextualizada eram as professoras, tá? Então, é a forma de escrever. Quando você coloca alguma coisa entre vírgulas, você está comentando sobre o que você acabou de falar, tá? Então, aqui dá a entender que quem era contextualizada eram as professoras, e não as questões, que eu acho que era delas que você estava falando. Aqui, ó, você está colocando uma atividade de um aluno, então a fonte não é sua, tá? As avaliações aconteceram mensalmente, as quais eram divididas e estavam divididas, tá? Aqui também só a forma de escrever que eu sugeri, uma forma de escrever diferente, tá? Ah, tá. Aqui você colocou aqui, ó, pois se presencialmente já era difícil prender a atenção deles, imagina por um aplicativo o qual a professora não sabe se o aluno de fato está do outro lado virtualmente assistindo a aula. Então, não existe assistir aula no WhatsApp, né? Então, na verdade, o aluno, ele nunca vai estar ali do outro lado assistindo uma aula. Ou ele escuta alguma coisa, ou ele vê um vídeo, mas ele nunca vai estar ali como um aluno que é realmente, é o que a gente estava falando ali na defesa do Diego. O WhatsApp, ele é uma ferramenta para você passar conteúdo. Ela não é uma ferramenta para você ministrar aula, né? Hoje ela está sendo utilizada para isso, mas isso é uma enganação, tá? Isso não funciona, infelizmente. É o professor fingindo que dá aula e o aluno fingindo que está tendo aula. Aqui é quando você fala, pois meu maior medo era não haver interação ao ponto da aula se tornar chata, né? Não chata, mas da aula se tornar cansativa, monótona, tá bom?
Para mudar esse cenário, mesmo com essa falta de interesse por parte da maioria, tentei desenvolver todas as metodologias anteriores. Você quis dizer todas as metodologias que foram usadas pelas professoras, é isso? Além das que elas usavam, as metodologias que eu citei também. Tá. Acho que depois disso eu já tinha citado. Certo. E aí, algumas palavras que a gente, na última defesa, que eu escutei a professora dizendo para a gente evitar. Absorver conteúdo, passar matéria, fixar um aluno. Sabe esses termos? Eles não existem, tá? Então, a gente evita de usar, bom? São coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Parecem tão bobos, mas ela disse para a gente evitar nesses trabalhos de educação. O tema escolhido foi Relações Ecológicas, o mesmo proposto para o jogo. Mudar a chamada da figura 6 de lugar, porque ela mostra a questão do método investigativo. Ah, tá. A figura 6, na verdade, ela está falando do método investigativo. Então, você não chama ela aqui. Ela não está mostrando o jogo, tá? A figura 6, ela está mostrando... eu quis dizer que é para você mudar ela de lugar aqui, aonde você chama ela, porque ela está mostrando o método investigativo, tá? Que foi isso aqui que você fez com os alunos. Aqui é a mesma coisa, ensino-aprendizagem. Pois não inicia uma frase, tá certo? O pois, ele é sempre uma conjunção que vai ligar uma frase com a outra. O pois você usa quando você fala assim, pois então tá certo, a gente se encontra lá, né? Assim, mas pois, quando você quer ligar uma coisa com a outra, ela não pode iniciar uma frase, tá certo? Ok. Na verdade, todos os nossos trabalhos, quando a gente pensa em publicar, a gente não deveria, a gente deve passar por um professor de português antes da publicação, porque a nossa língua ela é muito complicada. Mas o que ganhou em primeiro lugar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa linguagem. Mas o vencedor, tá? A gente cuidar dessa aqui. A pandemia pôs a facilidade, então o seu pôs aqui também de novo. Tornando mais vantajoso se for comparado com a aula presencial, com a sala de aula presencial. Então, se comparado à sala de aula presencial, né? Então, aqui, passar o conhecimento, de novo, a questão da linguagem coloquial, né? Você acredita, tá, que aqui, as metodologias aplicadas foram capazes de passar o conhecimento de forma mais simples e didática para o aluno por meio de resumos em PDF. Passar o conhecimento e didática para o aluno. Aí eu te pergunto, você acredita que os resumos, né, em PDF sejam realmente uma forma de transmissão de conhecimento, Karina? Né? Não, é verdade. Na verdade, seria tipo para ajudar eles a fixarem o conteúdo, e não. Você está passando, na verdade, você está passando um material. Porque quantas vezes você, na faculdade, um professor te passa um material e quantas vezes você leu esse material? Né? Você é adulta na faculdade, imagine um aluno da escola, né? Sim, entendi. Então, não é PDF, não é transmissão de conhecimento. O aluno não vai ler. Por isso que eu falo que o WhatsApp é enganação. Infelizmente. A gente vai ter, eu falei já, daqui a um tempo a gente vai ver o estrago que a educação está sofrendo nessa pandemia.
Não que eu seja a favor deles terem voltado para a escola, não, de jeito nenhum. Foi um momento que a gente realmente precisava ficar guardado dentro de casa, mas vai ser triste, a gente vai ter uma lacuna muito grande na educação. Aqui, ó, só uma observação, eu te peço perdão, infelizmente eu não tive tempo de conferir se todos os trabalhos do seu texto estavam nas referências, tá? Não deu tempo mesmo. As normas, você também não conferir, mas é só baixar as normas da ABNT, é só você digitar ABNT, normas ABNT, citações, que vai vir para você, ou eu posso passar para você, você me pede, eu te mando pelo WhatsApp mesmo, tem tudo lá. Mas uma coisa só que eu olhei aqui rapidamente é assim, quando você tem um trabalho que você pode baixar ele em PDF, como é o caso desse aqui, né, que esse foi o único que eu peguei, pus lá no Google, contribuições do programa, parará, e ele baixa em PDF. Você não precisa citar ele assim, ó, disponível no site tal, acesso em tal. Baixa ele em PDF e cita a revista, ele todo bonitinho, tá? Não precisa pôr essa citação assim do site, como se você tivesse só colocado, como se ele fosse só eletrônico, tá? Normalmente a gente cita sim quando ele é um arquivo eletrônico, tá? Só de meio eletrônico, tá bom? Então, é melhor você colocar ele sempre. Isso, tudo que você tem em PDF já baixadinho é melhor assim. Então é isso. Eu espero. Não, ó, Felipe, melhorei, 23 minutos. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer. Como eu disse, Karina, são sugestões, tá? Que você vai sentar aí depois com o Felipe. Eu vou enviar para o seu e-mail e ver o que é pertinente, o que não é, o que é válido, né? O que vocês vão aceitar, o que não vão, tá? Mas quero te parabenizar pelo trabalho, né? Vocês fizeram um trabalho muito bacana. Os relatos de experiência são uma coisa, assim, uma coisa que abriu os meus olhos, assim, para a gente, inclusive no PIBID, fazer algo do tipo, né? Achei muito interessante, tá? Então, parabéns. E, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Sandra, pelas considerações, né, muito valiosas aí. Karina, juntamente aí com Diego, um pouquinho depois da Esiane, né, me procuraram, obviamente, começaram o programa Residência, né, os residentes aí da biologia, e aceitaram essa proposta, né, abraçaram, de aproveitar a vivência, né, a experiência dentro do programa Residência, e tendo aí a matéria-prima para elaborar um TCC, né, no atual contexto aí de pandemia, né, nesse contexto aí quase que distópico, né, nessa situação toda de precarização, né. Muito importante os apontamentos da professora Samara, né, a questão da reflexão e né, de trazer o autor, ela apontou essa questão da correria que a gente está, né. Eu percebi assim, né, com os três, né, eles estavam começando a melhorar a parte textual e acabou o jogo. Acabou, tem que entregar. Dia 30 tem que entregar, tem que defender, né? E assim, eu lá insistindo, não, a gente tem que ler isso, faltou ler isso, faltou... Vamos melhorar essa parte da metodologia, né? Vamos buscar esse autor, né? E alguns não leram as coisas que eu pedia. Nem todo mundo leu 100% que eu pedi. Até encontraram outro material de estudo, né? Mas faz parte, tá? Outra questão também, a Alessandra bateu aí, né? Às vezes a gente, principalmente
os estudantes, os mais jovens, né, ficam vislumbrados assim, né, com essas ferramentas todas do WhatsApp, né, do YouTube, enfim, né, e realmente fazem uma elaboração ali dentro, né, capricha, aproveita o emoji, né, o GIF, e fica uma coisa, né, esteticamente até bonito, tal, né, até, mas exatamente como a professora falou, isso não é aula, né, a relação pedagógica, professor, aluno, contexto sala de aula, isso foi amassado, né, isso foi jogado ali para dentro daquele ambiente de WhatsApp ali, né, isso não um meio de passar dados, passar informação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De que é um step, né, é como um carro que tem um pneu furado e se colocou um step ali que é o WhatsApp, um dos steps, né? E estão há muito tempo rodando com isso, né? Entre outros aí problemas, né? Bom, a Karina, como eu percebo, né? Ela teve esse cuidado de trabalhar, né, a parte de texto, em seguida perguntava, né, assim, teve momentos de pausa, eles tiveram momentos de pausa, né, assim, de produção, que faz parte, tem a disciplina, tem a residência, aí retoma, né, mas eu percebi nela, assim, muito cuidado, assim, quase com a estrutura, com a parte, né, de desenvolver, então, achei muito, muito positivo nisso, né. E fico feliz que, assim, consegui formar, digamos assim, esse grupo de orientandos aí. Então, eu sugeri essa questão do relato de experiência com base em algumas coisas que eu comecei a ler e vi como uma saída, né, uma alternativa aí. Assim, eu também ainda estou estudando, comecei a estudar sobre isso, né, e pretendo, a partir de agora, também continuar e, quem sabe, desenvolver mais trabalhos com os alunos aí, né. Então, feliz aí que eles aproveitaram a vivência do residência, né, deixando esse registro, né, nesse momento aí. Agradeço as considerações da banca. Então, agora... Diga, Alessandro, pode falar. Eu só queria comentar uma coisa da Karina, que assim, eu fiquei feliz que a Karina, eu tentei arrastar a Karina para o PIBID, né? Tentei muito, mas na época ela teve precisou trabalhar, né, Karina? Foi trabalhar e não pôde fazer parte do PIBID. E ela queria, mas ela não conseguiu nem ficar como voluntária, porque a carga horária dela não batia de jeito nenhum. Então, quando eu fiquei sabendo que ela estava na residência pedagógica, eu fiquei muito feliz, Karina. Eu queria que você soubesse disso, porque eu sempre quis que você tivesse essa experiência, sabe? Eu acho que da sua turma, eu acho que quase todos passaram pela experiência de sala de aula, né? Ou se não foi pelo PIBID, está sendo pelo residência. E eu acho isso fundamental. São 2 programas fantásticos. Então, quando eu fiquei sabendo que você conseguiu no residência, eu fiquei muito feliz por você. Eu queria fazer essa observação, viu? Sim, eu lembro, professora, dessa época. E eu queria muito também, né, para poder conhecer o ambiente, se familiarizar, né, com o ambiente escolar, mas naquela época realmente era meio que inviável e, graças a Deus, deu certo participar pelo menos da residência. De forma virtual, né, mas deu certo, de certa forma. Aprendi muita coisa. Que bom. Tá certo. Eu vou criar uma salinha para nós da banca, se reunirmos para decidirmos aí o seu futuro, digamos assim. Voltei. Ok, vamos fazer a leitura da ata, né, de conclusão. Ata Karina dos Reis. Gente, depois vamos tirar uma... Deixa eu ver aqui. Tá. Um monte de coisa aberta. Tudo bem. Tá. Ata de apresentação de trabalho de conclusão de curso.
ao 30º dia do mês de setembro de 2021, às 18 horas, no ambiente virtual Google Meet, na presença da banca examinadora, presidida pelo professor Dr. Felipe Augusto Gonçalves de Mello, composta pelas seguintes membros: professora doutora Alessandra Correia Fernandes Góes e professora doutora Samara de Oliveira Silva. A aluna Carina dos Reis Silva apresentou o trabalho de conclusão de curso de graduação, licenciatura plena em Ciências Biológicas, como elemento curricular indispensável à colação de grau, tendo como título Contribuições à Residência Pedagógica, Formação de Professores em Tempo de Covid, Relato de Experiência. A banca examinadora, reunida em sessão reservada, deliberou e decidiu pelo resultado aprovada, com nota que agora a gente não divulga, né? Depois vai ser informado. Ora, formalmente divulgado à aluna e aos demais participantes, no momento não, né? Eu, professor Felipe Augusto Gonçalves de Mello, e na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelas demais membros e pela aluna apresentadora do trabalho. Parabéns, Karina, pela conclusão, finalização dessa etapa, está aprovado. Obrigada. Parabéns, Karina. Vou tirar uma foto desse momento, fazer um print. Vamos lá. A família reunida aí. Obrigado. Estou rindo. Obrigada a todos, obrigada a professora Alessandra, a professora Samara, por terem aceito o convite, né, as contribuições que vocês fizeram, realmente a gente vai estudar e vamos analisar todas com muito carinho. E agradeço ao professor Felipe, né, por ter se disponibilizado, ter me orientado, né. Não foi uma tarefa, assim, muito fácil, né, do que a gente está vivendo no momento, esse aperreio de pandemia, ensino remoto, né? Eu com uma bebezinha pequena também, foi uma tarefa bem difícil, passei noites e noites em claro, mas graças a Deus, Deus abençoe, sou muito grata a Ele por ter alcançado essa aprovação e essa etapa, né? Porque virão outras a mais, fé em Deus. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Parabéns, Karina. Olha, que você não pare por aí, tá? Siga em frente. Fico muito feliz por te ver aí se formando. Obrigada, vai dar certo. Parabéns, Karina, Parabéns. pelo esforço. Você continue sua vida acadêmica, sua vida profissional. Se dedique mais ainda aos seus estudos, sua profissão. Seja uma excelente professora, pesquisadora, né? A educação precisa de profissional como você. Um grande abraço para você, sua família, sua filha, seu esposo que está aqui, Everton. Professor Felipe, agradeço a confiança pelo convite, professora Alessandra. Aqui. Parabéns para a família Obrigada. toda. Né? Parabéns, mãe. Parabéns. Obrigado. Obrigada a todos, gente. Valeu. Até a próxima, né? Qualquer hora. Agora a gente vai demorar. Literalmente. Tchau.